Olá, pessoal, tudo bem? Boas-vindas à nossa correção das questões de noções gerais de direito e formação humanística do concurso 192 da magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu sou o professor Patrick Meneghetti, né? E a partir de agora nós iremos analisar 5 questões que caíram relacionadas a esta área que eu ministro as aulas aqui no CEISC Magistratura. Gente, eu, como digo, né, estou muito feliz com essa valorização, né, da disciplina que antes já estava caindo, né, pré-ENAM, 1 ou 2 concursos, pouquíssimos, nós tínhamos uma única questão. E agora nós temos 5 questões. 5 questões de uma área que é extremamente ampla, mas muito importante para futuros magistrados, né, que vão fazer parte desse novo tempo, né, dessa nova era da magistratura, como nós chamamos aqui. Então, eu fico muito feliz que vocês estejam acompanhando comigo a correção. Então, vamos lá, primeira questão, que era a de número 94 da prova. O Corregedor-Geral da Justiça do Estado de São Paulo instaurou sindicância em virtude de supostas infrações. Vejam, supostas infrações envolvendo magistrado empossado há 1 ano. Então, vejam, ele ainda não é vitalício, né? Relativas aos seguintes fatos. A atuação em perfil de rede social, por meio do qual empresa de que o magistrado é cotista, empresa, o magistrado é cotista, comercializa conteúdo voltado à preparação para ingresso em concurso da magistratura. B. Violência doméstica praticada contra sua ex-companheira. E C. Uso de linguagem própria em atos jurisdicionais. Então, aqui nós temos, né, 3 situações que precisam ser avaliadas quanto, né, a suposta infração cometida pelo magistrado e a repercussão disso, né, considerando que ele ainda não é vitalício, né? Então, vejam, com base no problema e nas normas aplicadas à matéria, assinale a alternativa correta. Letra A. A instauração de processo administrativo disciplinar pelo tribunal não suspende o curso do prazo de vitaliciamento. Então, gente, no momento em que há um PAD, processo administrativo disciplinar, por óbvio, fica interrompido o vitaliciamento. É vedada ao magistrado, vedada quer dizer que é proibida? É proibida, né, ao magistrado a participação como cotista ou acionista em sociedade de ensino. Errado também, gente, porque na qualidade de cotista ou acionista, o magistrado pode participar. A apuração administrativo-disciplinar quanto ao excesso ou uso de linguagem imprópria por magistrados é inadmissível. E vejam o bom português, né? A apuração é inadmissível, porque viola o direito fundamental da liberdade de expressão. Lembrando que a liberdade de expressão, né, não é um direito absoluto, né? Ele tem limitações e nós precisamos cuidar. E a letra D, constitui ato atentatório à dignidade do cargo a prática de violência contra a mulher em ambiente doméstico. Gabarito letra D de Dinamarca. Neste tempo, né, gente, em que a violência contra a mulher só aumenta, nada mais correto, né, do que, caso de suposta violência contra a mulher, configurar ato atentatório à dignidade do cargo.
E aí, trazendo aqui, né, no material, eu coloco para vocês, né, comentado, né, a prática de violência doméstica por magistrado é conduta grave e compromete a dignidade do cargo, atraindo responsabilidade disciplinar. E aí, então, né, só para registrar, quando nós falamos sobre, né, a interrupção, né, do vitaliciamento em razão, né, das apurações, né, nós temos aqui a resolução do CNJ 135 de 2011. Então, no momento em que é instaurado, vejam, e aqui palavra-chave, né, é instaurado o processo administrativo disciplinar, né, até a decisão final, se interrompe o vitaliciamento. Tá? Então, não seria coerente que um magistrado adquirisse a proteção da vitaliciedade justamente quando há um PAD em andamento. Né? Então, vejam, desde a instauração até a decisão final. Letra B, então, nós vamos partir do artigo 36, inciso 1, da Lei Orgânica da Magistratura. Então, vejam, o magistrado ele não pode exercer atividade comercial, nem integrar a sociedade empresarial com funções de gestão. Tá? Então, vejam, participação como acionista ou cotista, tá? Não sendo diretor, não tendo a gerência, não tendo a administração, tá? É possível, tá? Então, o que acontece? Mesmo que seja na área da docência, né? Na área do ensino, não há problema nenhum. E nós temos vários professores, né, que criam os seus próprios cursos e são magistrados, né, gente? Então, com participação, claro, não exercendo função de administração, de gestão, de direção, tá? Então, sócio investidor, sem problema nenhum. Agora, quanto à letra C, né, gente, que é em relação ao Código de Ética da Magistratura, é claro que a linguagem, né, a linguagem inadequada, ela vai violar, né, a urbanidade, o respeito e a compostura que tem previsão lá na Resolução 60 de 2018, né, conhecida como Código de Ética da Magistratura. Tá? Então, né, uma vez que o magistrado lá nas suas decisões utilize uma linguagem imprópria, né, ele pode estar violando padrões éticos, né, enfim, e o que pode ocasionar, inclusive, uma apuração disciplinar, certo? Então, né, averiguar na postura dele não afronta a liberdade de expressão, até porque, né, na condição de magistrado, ele tem que ter moderação, respeito institucional, né, e isso também é dito pelo CNJ e pelo STF ao longo dos mais diversos textos legais, jurisprudenciais, enfim. Tá? E aí, né, coroando, a resposta correta é com base na resolução CNJ 351/2020, que vai alterar a 135 de 2011 lá, ao dizer que a prática de violência contra a mulher no âmbito doméstico constitui ato atentatório à dignidade do cargo, né? Enfim, vejam aquela história, mas a vida privada não interessa. Interessa sim, ainda mais em se tratando de uma atitude como essa e de um magistrado, né? Então, esse comportamento abala a credibilidade própria da função judicial, viola valores essenciais da magistratura, justificando, então, a responsabilização. Tá, gente? Então, questões muito importantes para a gente refletir aqui, né? A resolução 135, né, com a atualização, né, posterior, enfim, e tudo mais. Né? A questão bem acessível, né, mas não menos importante para a gente pensar. E quando a gente está se preparando, né, para esses concursos, é importante também fazer a leitura da lei e buscar o artigo
que melhor explica a atualização, o entendimento do CNJ, né? De acordo com a análise econômica do direito, né? Então, aqui nós tivemos uma questão muito interessante, né? Para pensar, porque esse viés econômico, eu acredito que muitos saiam da faculdade, né? Com aquele trauma, né? Com aquele trauma lá, meu Deus, economia, né? Que para muitos era para ser economia política, mas a gente tinha economia de verdade. Eu, por exemplo, tive economia de verdade. A assimetria informacional impacta a decisão de litigar. Gente, a assimetria quer dizer que não há, né, um equilíbrio. Então, a falta de simetria, que é a assimetria informacional nas informações, com certeza, tá? Com certeza vai impactar a decisão de litigar. Por isso que o nosso gabarito já é a letra A da Argentina. Então, embora o tema seja horrível, né, a gente já tem a resposta. Imagine, né, uma pessoa que é mais informada e uma pessoa que é menos informada. Não estão em equilíbrio. Então, vamos imaginar um réu que tem menos informação que o autor. Né? Muitas vezes nem advogado ele constitui, se não é alertado sobre a obrigatoriedade de. Então, gabarito letra A. Letra B, o problema da relação agente principal surge quando o principal persegue seus próprios objetivos e não os do agente. Bom, compartilhando com vocês aqui, tá? Quando se diz que o problema agente principal, né, surge quando o agente não segue os interesses do principal. Tá? Então, não é quando o principal não segue os interesses do agente. Estamos aqui, né, gente, na ordem. Tá? Então, agente principal. Tá? A relação se complica quando o agente persegue seus próprios objetivos e não o do principal. Aqui explicando um pouquinho para vocês, né, sobre agente, né, o que acontece, né, numa vez que, né, quem é o agente? Né? O agente é aquele nomeado lá para atuar em nome de alguém. Tá? Então, por exemplo, um advogado, ele pode ser, né, considerado o agente, né, que está agindo em nome da parte. Tá? Então, o que acontece? Ele, né, aí não pode agir em interesse próprio. Tá? Ele tem que agir em nome do seu cliente, em nome do advogado, porque o advogado delegou, em nome do cliente, o cliente delegou poderes para o advogado. Então, o advogado não pode agir em nome próprio. Tá? Não pode perseguir os seus próprios interesses. E nós vemos muito isso. Eu atuei bastante tempo em previdenciário. Então, aquela tentativa do advogado de burlar, né, o valor da causa, incluir dano moral para que o rito seja do procedimento comum e não do juizado, né, para ter mais dilação de prazo, para poder produzir mais provas. Né? Então, muitas vezes, isso é pensando no seu próprio interesse enquanto advogado e não no principal, que é o cliente. Tá? Depois, gente, a letra C vai dizer o seguinte. A partir do estudo dos vieses comportamentais, a economia comportamental sugere que o comportamento é aleatório. Vejam vocês aqui, né? Na verdade, o que nós temos? Né? Enquanto seres humanos, né? Enfim, a economia numa perspectiva mais viva, tá? Nós sabemos que existem os chamados padrões. Tá? Padrões previsíveis. Tá? Padrões previsíveis de irracionalidade. É como se a gente falasse aqui mesmo também em hábito. Então, muitas vezes eu estou no trânsito dirigindo e eu sequer sei lá, estou prestando atenção, mas faço os movimentos para chegar até aqui o CEISC, por exemplo, onde eu dou aula. Então, né, pela teoria da economia comportamental e trazendo mais
alguns detalhes para vocês aqui, tá? Nós temos repetições de padrões. E graças a essas repetições de padrões, nós conseguimos mapear erros sistemáticos na hora de tomar uma decisão, formular intervenções de política pública, antecipar comportamentos em ambiente jurídico, e aí, entre outros exemplos, como viés de confirmação, ancoragem, aversão à perda, otimismo excessivo, né? Então, a causa é ganha. Ganha para quem? Depende. Né? Então, né, também está errada a letra C. E a letra D, essa aqui é a mais complicadinha. Um dos axiomas sobre as preferências racionais é a intransitividade. Tá, gente? Aqui deixando claro para vocês, né, algumas perspectivas que a gente tem que registrar. Então, vejam, né, primeiramente, nós temos que entender bem o que são os axiomas. Né? Sempre que nós pensamos em axiomas, nós estamos pensando em um ponto de partida para um raciocínio lógico. Então, um ponto de partida para um raciocínio lógico. Então, um dos axiomas sobre as preferências racionais é a intransitividade. Tá, gente? Então, explicando para vocês aqui, né, o que acontece. Essa alternativa ela vai ao contrário do que prevê a teoria da escolha racional. A transitividade, ó, das preferências. Tá? Então, por exemplo, né, se um indivíduo ele prefere A a B e B a C, então deve preferir A a C. Por que a gente percebe isso? Né? Pela lógica da transitividade. Tá? A intransitividade, então, seria incompatível com o modelo de racionalidade econômico adotado na análise econômica do direito. Então, vejam, estamos falando de racionalidade. É uma teoria objetiva. Tá? Então, né, partindo desse pressuposto, né, é exatamente o contrário. Não é a intransitividade, e sim a transitividade. Agora é importante nós observarmos, né, gente, essa ideia de vocabulário. Eu sou professor de português também, talvez alguns de vocês já tenham acompanhado alguma aula minha. O que acontece? O sentido das palavras. Eu sempre me fiz muito bem em provas, e hoje, inclusive, conversava com um médico que está fazendo concurso, assim, por fazer, porque ele está inquieto e tal, e ele dizendo, né, que leu não sei onde que fazer prova é uma técnica. É uma técnica, com certeza. E uma das técnicas para esses concursos mais complexos, como magistratura, é nós nos determos ao sentido das palavras. Então, aqui nós tínhamos axioma e também nós tínhamos falado aqui sobre políticas públicas. Vou mostrar aqui para vocês na tela. Os nudges, né? São os empurrões, tá? São aqueles fatores que influenciam. Então, é uma palavra muito utilizada em políticas públicas. Tá? Então, para dar aquele empurrãozinho para que algo aconteça. Tá? Então, o que acontece, né, nessa questão? A gente sabendo, observando bem a afirmativa A, assimetria, né? O A dando ideia de negação, tá? Enfim, então conseguimos chegar à resposta. Mas é uma questão bem, né, rica de conteúdo, cobrando as teorias. Outra questão muito interessante, né, na prova deste concurso da magistratura foi sobre a assinatura eletrônica. Né? E por que é um tema importante? Porque se está vivendo um horror, um pavor, gente, no judiciário com essa história das assinaturas eletrônicas digitais, aí, né? Reconhecidas por sites como, por exemplo, o Gov.br.
Então, está tendo bastante trabalho, né? Tem conversado com as OABs e tal, porque está vindo assinatura de qualquer jeito, né? Então, a banca aqui ela está ligada no que rola. A assinatura eletrônica do tipo simples não é admitida nas interações com o Poder Judiciário. Gente, o que acontece aqui, né? Nós temos a Lei 14.063 de 2020, que vai trazer 3 tipos de assinaturas, tá? Então, a assinatura simples, ela está prevista, tá, no artigo 5º, desde que, né, envolvam menor risco e não envolvam dados submetidos a grau elevado de sigilo. Tá? Então, né, está equivocada a alternativa A. Tá? Então, claro, hoje, né, nesse tempo que se tem medo de tudo no digital, pode ser que alguém se deixasse levar. Não, de fato, assinatura simples não pode. Tanto pode, né, gente, que a procuração não precisa ter assinatura reconhecida. Né? Procuração para advogado pode ser uma assinatura simples mesmo. Né? Letra B. No sistema brasileiro, a assinatura dotada do mais alto nível de confiança é a assinatura avançada, de que é exemplo a assinatura da plataforma GovBR, como disse para vocês aqui, né, aparecendo GovBR. Gente, o que acontece, né? A assinatura mais, né, considerada mais segura e robusta, é a chamada assinatura qualificada, porém baseada em certificado digital emitido pela ICP Brasil. Isso vai estar dito, né, no artigo 4º, inciso 3, da Lei 14.063. Tá? Essa assinatura, né, do Gov, ela é tida como avançada, tá? Mas ela não é a qualificada, tá? Ocupando apenas um nível intermediário de confiabilidade. Então, ela não representa o grau, não representa o grau máximo, tá? Então, né, enfim, a avançada, tá? E temos a qualificada ainda. Então, errada a letra B. Letra C. Nos títulos executivos constituídos por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando a autenticidade for conferida por provedor de assinatura. Vocês vejam que nós estamos falando especificamente de títulos executivos. E vejam, falar de títulos executivos, né, com certeza, né, exige aí, né, mais informações. Então, isso está previsto no artigo 784, parágrafo 4º do CPC. Tá? Então, nos títulos executivos, formados ou atestados eletronicamente, é válida qualquer modalidade de assinatura eletrônica admitida em lei. Tá? A norma também dispensa a presença de testemunhas quando a integridade do documento for atestada por provedor de assinatura. Tá? Só que acontece, o legislador ele utiliza o termo integridade, que se refere à garantia de que o documento não sofreu alterações. Não se trata de autenticidade. Tá? Então, integridade diferente de autenticidade, que diz respeito, então, à confirmação da identidade do signatário. Lembrando que signatário é de onde sai o documento. Nós conhecemos, né, lá na redação oficial, por exemplo, como remetente.
Tá? Então, são conceitos diferentes. E quando nós estamos nesse universo, né, da segurança da informação, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes uma palavrinha, né, muda umas letrinhas, o sentido se altera por completo. Tá? E aí a nossa última alternativa, tá, vai dizer o seguinte: a validade de negócio jurídico eletrônico integrante da causa de pedir de processo judicial, ó, validade. Não se sujeita às exigências da lei do processo eletrônico. Gente, aqui, né, nós temos a menção ao processo eletrônico. O TJ São Paulo, em especial agora, né, passa a adotar o EPROC, né, e isso para nós, enquanto TRF4, é muito orgulho, né, porque foi um sistema criado por servidores do próprio tribunal, e quando o maior tribunal do mundo adota, né, é porque realmente temos um respaldo. O que a lei do processo eletrônico vai nos dizer, tá, gente? É uma lei, né, que tem natureza processual, sim, e também, né, indo além da informatização, tá? Ou melhor, ilimitando-se, tá, à informatização dos atos do processo judicial. O foco da Lei 11.419 é a informatização dos atos, porque como que vai se dar o rito, por exemplo, nós temos o Código de Processo Civil, pensando no civil, né? Então, competicionamento, intimações e tramitação eletrônica. Negócios jurídicos, né, de direito material realizados pelo meio eletrônico, contratos, declarações, obedecem ao Código Civil e às normas específicas sobre assinaturas eletrônicas. Tá? Independente, aqui que estava o segredo, da lei do processo eletrônico, né? Então, para que esses negócios sejam considerados válidos, eles não vão depender das exigências da lei do processo eletrônico, vão depender das exigências do Código Civil, tá? Então, né, lembrem, a lei do processo eletrônico é uma lei exclusivamente, tá, de procedimento. Tá? De procedimento da informatização dos atos e não quanto à formação do negócio jurídico lá, que é algo próprio do direito material. Então, gabarito, letra D de Dinamarca. Esta questão número 97 era uma das minhas apostas, né? E algo muito interessante, é tão bom poder ver isso, que a VUNESP, nas provas da magistratura, está copiando os temas, copiou todo o conteúdo programático, né, não ia ser diferente nas questões, copiando os temas do ENAM. Que bom, né? O ENAM está super consolidado, enfim, então a VUNESP seguindo essa linha de raciocínio. E a questão número 97, ela vai tratar sobre esta super moderna resolução 615 de 2025, do CNJ, que vai tratar sobre o uso da inteligência artificial. E aí, gente, isso aqui vai seguir caindo absurdamente. Não é só agora, vocês precisam ficar atentos, porque essa resolução, com certeza, ela vai passar por uma série de mudanças, então nós temos que cuidar. Assinale a alternativa correta de acordo com as diretrizes para o desenvolvimento, a utilização e a governança de soluções desenvolvidas com recursos de inteligência artificial no Poder Judiciário, estabelecidas na Resolução 615 de 2025 do CNJ. É admitido o uso de linguagem de larga escala, LLMs, e de sistemas de IA generativa de natureza privada ou externos ao judiciário para formulação de juízos conclusivos sobre a aplicação da norma jurídica ou precedentes a um conjunto determinado de fatos concretos, desde que em ações não criminais. Gente, tá? O artigo 19, parágrafo 3º, inciso 5, tá? Ele vai
proibir expressamente o uso de modelos de linguagem de larga escala e demais sistemas generativos privados ou externos ao Poder Judiciário, quando as atividades forem classificadas de alto risco ou de risco excessivo. Tá? Então, nós temos lá, né, uma tabelinha, né, um anexo, que vai falar sobre a classificação de riscos. Tá? E aí tem um item AR4, como atividades de alto risco, a elaboração de juízos conclusivos sobre a aplicação do direito a fatos determinados, abrangendo tanto ações criminais quanto ações não criminais. Tá? Tanto criminais quanto não criminais. Então, essa conduta, né, emissão de juízo conclusivo por IA privada, é proibida independentemente da ação, fazendo com que a alternativa esteja errada. Letra B. Tá? O magistrado deverá registrar automaticamente no sistema interno do tribunal o uso de IA generativa para o auxílio na redação de ato judicial. Gabarito letra B de Brasil. Né? Justamente essa informação precisa ficar clara. É preciso lá que uma decisão, porventura, elaborada com o uso da IA, fique com o registro, fique assinalado. É vedada a utilização de dados sigilosos ou protegidos por segredo de justiça, ainda quando anonimizados na origem, para treinamento de modelos de IA. Gente, sempre cuidado, né, com palavras como vedado, como defeso, né? Essas palavras a gente tem que observar com atenção. Então, olhem só aqui, só comentando, né? A letra B, tá? É o artigo 19, parágrafo 6º da Resolução 615, que vai dizer, né, que o magistrado utilizar a ferramenta de IA para auxiliar a redação pode, se desejar, mencionar isso diretamente no texto. Contudo, a norma determina como obrigatório que o sistema interno do tribunal, então, ele pode desejar, se quiser aqui, tá, mencionar isso diretamente no texto. Tá? Mas vejam, contudo, a norma determina como obrigatório que o sistema interno do tribunal registre automaticamente o uso dessa tecnologia para fins estatísticos, controle e possíveis auditorias. Tá? Então, né, no corpo do texto, lá o magistrado pode em algum momento dizer que foi feito com o uso da IA, colocar uma notinha de rodapé, né, enfim, igual se fosse norma da ABNT, tá? Mas, né, não é algo obrigatório. Porém, né, o próprio sistema já vai captar para fins estatísticos e também para fins até de recurso, enfim. Tá? Eu falo que aqui, gente, nós temos que trabalhar com o máximo de transparência. Né? A IA erra muito. Mas ela erra muito quando ela precisa pensar de verdade, né? Como, por exemplo, qual é o artigo, enfim. Agora, com essa perspectiva que os tribunais estão adotando, de alimentar a IA, né, com aquilo que está ali dentro do processo mesmo, né, a tendência é diminuir as alucinações. Né? Então, artigos de leis, por exemplo, citados fora, né, é um horror. Os erros são absurdos. Mas por isso que se quer, né, o uso da IA especialmente para fazer resumo, né, fazer ali aquela parte introdutória da decisão. Tá? Então, gabarito letra B. Quanto à letra C, tá? Artigo 20, tá? Ele vai dizer que dados protegidos por sigilo ou segredo de justiça não podem ser treinados usados para treinar modelos de IA, exceto se forem anonimizados na origem. Tá? Então, o que a gente percebe? Que a vedação ela não é absoluta. Tá? Tem uma relativização ali. Tá? Então, sempre uma orientação que eu dou para quem tem muito volume de legislação para estudar, e aqui na nossa área nós temos muitas resoluções do CNJ, a gente tem que se programar para fazer uma leitura, né, em algum momento, pelo menos uma, mas sempre dá aquela pausa estratégica quando tu te depara com exceto, com
apenas, com somente, né? Porque ali normalmente é onde as bancas mexem, né? Então a vedação não é absoluta, a norma autoriza o uso desses dados quando devidamente tratados para impedir a identificação das pessoas envolvidas, tá? Então a alternativa A erra quando traz lá como proibição total, né? Então é vedada, não vem um exceto aqui. E a letra D também acaba estando errada, porque diz assim: admite-se o emprego de solução de IA desenvolvida internamente pelo Poder Judiciário para a identificação e autenticação de padrões biométricos para o reconhecimento de emoções. Essa é uma das proibições mais claras na lei, né? A ideia é também não ranquear pessoas, né, como potenciais criminosos, tem perfil criminoso. Então, tudo que envolve emoção e rótulos, digamos assim, vai haver a proibição. Então, o artigo 10, ele vai trazer aí, né, práticas consideradas como risco excessivo que são vedadas. O inciso 4º desse artigo, né, vai dizer que é proibida a utilização da IA para identificação biométrica destinada ao reconhecimento de emoções, técnica que é considerada pouco confiável, né? Vale tanto para sistemas desenvolvidos internamente quanto para ferramentas externas, tá? Então, independentemente de usar, né, própria IA ou se valer das privadas de fora, há a proibição, né? Inclusive, repito, essa questão de ranqueamento. Pessoas com perfil tal tendem a serem criminosas em potencial. Então, questão muito boa. E a questão número 98, também uma questão super interessante, né? A gente trabalha bastante em direito da antidiscriminação, ou direito antidiscriminatório, que é a intolerância, né, religiosa. Então, vejam que misturou lá com a legislação de trânsito. Diz assim: o Departamento Estadual de Trânsito do Estado X estabeleceu a seguinte regra: para o procedimento de captura da imagem, fotografia, o candidato ou condutor não poderá usar nenhum item de vestuário ou acessório que cubra parte do rosto ou da cabeça, ainda que seja um adereço religioso. Ó, cubra parte do rosto ou da cabeça, ainda que seja um adereço religioso. Uma freira que trajava seus adereços religiosos na cabeça foi impedida de utilizar o hábito religioso, que é, né, em fotografia, necessária à renovação da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. Com base no problema, assinale a alternativa correta. Então, vocês vejam, né, gente, que aqui trouxeram uma freira, né, uma freira com o hábito, que é aquele manto, né, o nome técnico aqui, tá? Então, letra A. O objetivo da regra do Departamento Estadual de Trânsito do Estado X é o de assegurar a identificação daqueles que possuem a CNH, favorecendo a segurança pública, de modo que a justificativa da liberdade religiosa não pode ser um obstáculo para esse fim. Gente, nas resoluções, o COTRAN, enfim, né, CONTRAN e DETRAN, não pode cobrir o rosto. É a única vedação expressa. Então, esta resolução, sim, ela fere a liberdade religiosa. A regra do Departamento Estadual de Trânsito do Estado X está correta, pois se coaduna com uma obrigação legal relacionada à identificação civil imposta a todos, que não pode ser excepcionada pelo direito à liberdade religiosa. Também, né, claro que ninguém vai poder cometer um crime em nome da liberdade religiosa, né? Aquela polêmica da vida, né, transfusão de sangue, etc. Estou acompanhando uma série que trata um pouco sobre isso. Mas vejam, a pessoa não está desidentificada, né? O rosto está descoberto, então pelo rosto é possível saber quem é, né? Letra C. Se o rosto da freira está visível, a regra do Departamento Estadual de Trânsito X não pode ser aplicada sob pena de ferir sua liberdade religiosa. Gabarito, letra C, DCIs, que é justamente o que a legislação de trânsito vai dizer. Tá? Se tem lá, né, o rosto visível, está tudo certo. E a letra E, o uso do hijab, né, véu que cobre os cabelos e o corpo das mulheres muçulmanas, não poderia ser autorizado no momento da captura da imagem da candidata, pois o islamismo não faz parte da cultura religiosa praticada no Brasil. Então, vejam, o Brasil é um estado laico.
laico, ou seja, reconhece todas as religiões. Tá? Então, está também errada a letra D, né? Trouxe outra cultura religiosa, mas tudo fazendo parte. Né? Gabarito, então, letra C. Aproveitando para comentar com vocês algumas, né, jurisprudência, doutrina, enfim, lei. A Constituição Federal, artigo 5º, inciso 6º, né, trata sobre a liberdade religiosa. Depois, a ADPF 811, no STF 2023, a obrigação estatal de acomodação razoável para práticas religiosas também. A resolução do CONTRAN, né, órgãos do trânsito, 886 de 2021. Somente é vedado cobrir o rosto. Tá? Se o rosto está visível, o objetivo de identificação, portanto, lhe é atendido e impedir o hábito viola a liberdade. Tá? Então, né, partindo desde a jurisprudência do STF, tá? Que eu coloquei, né, algumas especificidades, tá? Enfim, né, nenhuma pessoa ela pode, né, ter a sua liberdade restringida em razão da crença. Né? Então, né, desde o inciso, aqui, o artigo 5º da Constituição, tanto o inciso 8º, quanto o 5º também, né? A liberdade religiosa, que protege o exercício das práticas da fé, o princípio da proporcionalidade, né, gente, que exige que restrições estatais só incidam quando indispensáveis. Tá? Então, a questão ali, né, nós temos que verificar, né, a identidade. Era sobre isso. Né? Portanto, gabarito ficou letra C de CEISC. Beleza, gente? Desta forma, né, nós finalizamos aqui a correção das nossas 5 questões de noções gerais de direito e formação humanística do último concurso, né, o 192 da Magistratura do Estado de São Paulo. Eu deixo aqui para vocês, né, o meu Instagram para me acompanharem lá, especialmente essas apostas de temas aí, né, para os concursos da magistratura. Bons estudos para vocês e a gente se encontra nas aulas. Até!